Bom dia, sejam todos bem-vindos, porque hoje é um dia de celebração, a celebração da ceia. Até vou esclarecer um pouquinho para as pessoas que estão chegando, que estão nos visitando, que estão vindo por algumas vezes, assim, recentemente, né? Nós temos sempre a ceia no primeiro domingo do mês, às 9 horas da manhã. O que é a ceia? É uma celebração com louvor, com a mensagem, e depois a gente participa, então, uma comunhão da ceia, como é o que a Bíblia nos orienta, um memorial em favor de nós mesmos, porque Jesus morreu por nós, né, por nossos pecados. Então, esse é o memorial que a gente tem celebrado mês a mês. E nas outras celebrações dos domingos, de todo o restante do mês, então, sempre às 19 horas, uma celebração normal, como com louvor e a mensagem, né? Mas fico feliz que todos vocês estão aqui nessa manhã e que a gente pode celebrar junto essa manhã de ceia. Para mim é um privilégio poder estar aqui e trazer uma mensagem para vocês, apesar da grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade e isso coloca, às vezes deixa a gente um pouco até com medo, né? Mas é muito bom estar aqui e a gente poder participar junto com vocês. Hoje eu tenho um assunto que é um tanto polêmico. É meio complicado para a gente, às vezes, entender ou aceitar, né? Por isso nós precisamos de sensibilidade e compreensão. Eu quero dizer para vocês, me atrevo a dizer que todos nós, sem exceção, nós temos dificuldade ou nós falhamos em algumas áreas dessas que nós vamos estudar hoje. Então é importante que o Espírito Santo abra nossa mente e o coração, que o Espírito Santo nos dê a sabedoria, o entendimento para compreender essa palavra. Por isso eu gostaria que cada um fizesse essa oração, curvasse sua cabeça, entregasse esse momento especial para o nosso Senhor, para que o Espírito Santo venha, nos encha e nos dê esse entendimento, nos dê essa plenitude do conhecimento da palavra de Deus. Ó Deus, queremos nos colocar diante de Ti, Pai. Somos limitados, somos seres humanos carnais, Pai. Precisamos estar cheios do Espírito Santo, precisamos da Tua orientação, Senhor. Precisamos que o Teu Espírito Santo ministre os nossos corações, que Ele nos conduza, Pai, para que juntos possamos interpretar essa Tua palavra, que ela é tão profunda para nós, Pai, porque é a essência daquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Que nós possamos compreender e que a gente não só compreenda, mas que a gente também possa colocar em prática, Deus, fazer a Tua vontade, de fato entender. Quando é que entendemos a palavra do Senhor? Quando a praticamos, Pai. Não é só quando a ouvimos, mas quando a praticamos. Por isso eu te peço, Pai, nos edifica a todos nós com essas palavras que são sábias e que são poderosas, que vêm do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Tiago capítulo 2, e nós vamos ler do 1 ao 13. Para quem não tiver uma Bíblia, não tiver um aplicativo no celular, vai estar aí na tela. Então aí Tiago capítulo 2, versículo 1, começa assim: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidades. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique de pé ali, ou sente-se no chão, junto aos estrados aonde ponho os meus pés. Não estarão fazendo discriminação? Fazendo julgamento com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado?
Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, que é encontrada nas Escrituras que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem aos outros com parcialidade, estarão cometendo pecados e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. É claro que toda a carta de Tiago é um contexto para os judeus convertidos. E aqui ele está falando para esses judeus. Mas a pergunta para nós meditar, para mim meditar, para você pensar, quais são as nossas preferências? Quais as classes de pessoas que eu tenho afinidade, que eu mais aceito? Quem são os meus preferidos? Ali Tiago começa falando, não sejam parciais. Então, quais são as pessoas que são os meus preferidos, né? O versículo 1 diz assim, meus irmãos, como crentes em nosso Senhor, em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Por isso que eu falei antes que dificilmente a gente não tem essa dificuldade com algumas pessoas, né? Mais cedo ou mais tarde, ou a gente já julgou ou vai julgar. É assim que é o ser humano, né? Historicamente, sempre foi assim. Brancos contra negros, alemães contra judeus, árabes, palestinos contra os israelitas, ricos contra os pobres, dominadores contra os seus dominados, leprosos, paralíticos, deficientes físicos. Quantas pessoas que foram rejeitadas ou foram tratadas com parcialidade. Por que isso gerou tanta confusão no mundo, tanto problema, e ainda gera até hoje? Hoje, talvez nós tenhamos mais dificuldade ainda, porque hoje, além de tudo isso, existem os movimentos. Hoje existem muitos movimentos no mundo, e quase todos eles defendem o quê? Defendem o liberalismo. Todas as pessoas querem ser livres, querem ser liberais, mas vai dizer algo contra uma dessas pessoas que defende um desses movimentos para ver como ela se torna radical. Onde é que está a liberdade? Onde é que está o liberalismo que tanto é pregado hoje no mundo? Sendo que as pessoas não aceitam que um outro vá contra aquilo que elas pensam, que elas concordam, que elas defendem. No momento que você vai contra, você perdeu o seu direito. Uma pessoa tem direito de fazer o que ela bem entende e até mesmo de criticar se alguém não concorda com ela, mas ela não aceita a opinião do outro. Então há parcialidade nisso. É um pouco difícil de compreender, mas se estamos vivendo uma democracia e uma liberdade, o meu direito é o mesmo que o direito de qualquer um de vocês e qualquer outra pessoa. Mas não é assim que funciona neste mundo. Mas Tiago continua aí. Tiago continua no versículo 2, dizendo, suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. É incrível que nós já vivemos no século 21, né? E ainda nós temos muita dificuldade com essa questão social. Muita dificuldade. As pessoas ainda são rejeitadas por sua classe social. Em muitos países. Inclusive no nosso país. Então há muita diferença. No versículo 3, se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique de pé ali, ou senta aqui no chão, onde eu coloco os meus pés. Será que não estarão fazendo discriminação e fazendo julgamentos com critérios errados?
Quais são os critérios errados do julgamento que a gente pratica ou que muitos já praticaram? É o julgamento pela aparência. Você pode maquinar aí na sua mente, vai maquinando ali, vai meditando, que a primeira forma de julgamento que a gente faz de qualquer pessoa é pela aparência da pessoa. É ou não é verdade? A gente vê uma pessoa e da maneira que ela está vestida, da maneira que ela agiu, da maneira que ela falou, ou da maneira que ela se comportou, a gente já analisou aquela pessoa. É o primeiro julgamento, pela aparência. Então isso é um julgamento errado. O julgamento por interesse também, pelo nível social, também é um julgamento. Muitas vezes a gente julga as pessoas até mesmo por interesse, pelo nível social da pessoa. A gente também, às vezes, não tem misericórdia com as pessoas, com os maltrapilhos, né? Os maltrapilhos, os pobres. Por quê? Porque eu não quero abrir mão da minha liberdade, do meu conforto, do meu lazer, daquilo que eu tenho. Para que eu vou me importar com uma pessoa que está precisando, né? Vamos pegar um exemplo bem básico aqui nos nossos dias, né? Basta a gente olhar na rua, na sinaleira. Hoje de manhã a gente passou vindo para cá, numa parada de ônibus na BR, uma pessoa dormindo com cobertor numa parada de ônibus. Quem se importa com uma pessoa assim? É porque a pessoa não trabalhou, é porque ela fez coisas erradas, sim, com certeza, tudo isso. Mas a misericórdia não é para dar uma nova chance para a pessoa? Será que quando Jesus teve misericórdia comigo, eu era diferente de uma pessoa pecadora, errada? Aliás, continuo sendo pecador, só para deixar claro, tá? Então, quem eram os pobres que Tiago refere-se aqui? Lá eles tinham muitos órfãos e viúvas naquela época. Eles tinham os cegos, os coxos, os leprosos, os deficientes, que eram considerados pessoas pecadoras. Os judeus consideravam como pessoas pecadoras, que não mereciam ser cuidadas ou ajudadas. Muitos desses viviam aonde? Pedindo esmolas. Você pode ler na Bíblia. Como é hoje. Muitos desses estão na sinaleira. Estão ali, estão pedindo esmolas. Então, naquela época, os judeus rejeitavam essas pessoas. E aí Tiago diz no versículo 5, ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Ou seja, Tiago estava dizendo para eles, vocês estão desprezando aqueles que Deus escolheu para que possam herdar o reino dos céus. Vocês estão desprezando. É claro que aqui Tiago se refere ao Evangelho. Ele fala que ele prometeu, ele está falando do Evangelho, de Jesus Cristo. A obra do Evangelho que foi revelada para os pobres e fracos, para os humildes. E a Bíblia mesmo confirma isso, lá em Mateus 11, 25 e 26. Abram ali, ou vai estar aqui. Mateus 11, 25 e 26. Naquela ocasião, Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Jesus mesmo. Jesus agradeceu, dizendo que Deus, o Pai, tinha escolhido os pobres e os humildes para revelar a sua salvação, o seu Evangelho. E aí no versículo 6, Tiago volta lá em Tiago, né, capítulo 2, versículo 6, diz, mas vocês têm desprezado os pobres. Por que Tiago fala isso? Porque os ricos, onde é que está a confiança dos ricos? Onde é que está a confiança daqueles que têm posses, que têm bens materiais? Está nas suas próprias riquezas. Eles confiam que vão ser supridos, que não vão passar dificuldade, porque são pessoas de condições. Não serão pobres. Será? Já teve muitos ricos que se tornaram pobres depois de algum tempo. Por que é tão difícil deles entenderem o Evangelho e aceitarem o Evangelho? Porque eles têm essa confiança. Por que Jesus disse, porque não revelaste aos sábios e cultos? Porque da mesma forma, os sábios e cultos, os inteligentes, eles acreditam na sua sabedoria, na sua inteligência. Eles são cultos, né? Não foi assim com os gregos? Não foi a civilização mais
culta de toda a história da humanidade, mas eles confiavam neles próprios, não em Deus. A cultura deles influenciou gerações, mas eles foram para o inferno. Adiantou? Platão, um dos homens mais cultos, mais intelectuais da época, ele era ateu, ele não acreditava em Deus. Adiantou ele ter toda a sabedoria, toda a cultura dele, para viver a eternidade no inferno? Claro que não. Então eu prefiro ser burrinho, que nem eu, mas ter a Cristo. Aí no versículo 6 mesmo, na segunda parte, ele diz: não são os ricos que oprimem vocês, ou seja, que são os dominadores, os controladores, os opressores. Não são os ricos? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Eles usam do poder, da influência, para levar as pessoas para os tribunais, para prender, para colocar multas sobre as pessoas. É assim que é até hoje. Tem muitos que usam ainda desse sistema e usam até mesmo da própria lei para oprimir os pobres, para colocar pessoas na cadeia, muitas vezes injustamente. Nós temos visto isso inclusive no Brasil. E o versículo 7. Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado. Aqui Tiago está dizendo que os ricos que se achavam sábios, que eram pessoas inteligentes, que dominadores, eles eram oponentes de Cristo. Eles se opunham a Cristo, falavam mal, difamavam o nome de Cristo. E se você quiser hoje, você vai e faz uma pesquisa. Entra na internet e faz uma pesquisa e vai ver quem são as pessoas que praticam o escárnio contra Jesus. Se não é os famosos, se não é os ricos, se não são os importantes que estão lá postando coisas nas mídias que difamam o nome de Cristo, como Tiago está dizendo aqui. Até hoje. No versículo 8, Tiago diz: se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontraram nas Escrituras que diz: ame ao seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Ou seja, fazer aquilo que a Bíblia diz, não discriminar as pessoas, não fazer acepções de pessoas. É claro que aqui entra uma questão muito complicada para nós resolver. Como é que vou aceitar tudo? Como é que vou aceitar uma pessoa que faz tanta coisa errada, que peca, como disse antes aqui, que difama o nome de Cristo e tudo mais? A gente precisa fazer uma diferença entre o que a pessoa faz e a pessoa. Eu preciso não aceitar o seu pecado, não ser condizente com o seu erro, mas ao mesmo tempo eu preciso ter misericórdia dessa pessoa. Porque senão eu vou estar praticando a parcialidade, como o Tiago orienta aqui, que não se deve fazer, não ser parcial. O versículo 9, Tiago diz: mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Ou seja, sendo eu parcial, mesmo que eu não mate, mesmo que eu não roube, mesmo que eu não fale mal de Cristo, que eu fale bem, mas eu sou parcial, eu julgo com parcialidade, eu estou pecando também. Eu estou sendo da mesma forma condenado como transgressor da lei. Mas no versículo 10, ele diz: pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. De novo aqui nós temos que sempre lembrar que é lá para os judeus. Porque o judeu ele queria cumprir a lei. Para ele, o que importava era a lei. Eles não estavam preocupados em ter amor, em fazer o bem, em fazer muitas coisas, principalmente para os pobres, para os necessitados. Eles estavam preocupados em simplesmente cumprir a lei. E aí eles faziam muita diferença entre as pessoas. Agora, no versículo 11, ele diz assim: pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. E aqui eu digo assim, a pessoa que não é assassino, que não é adúltero, que não é ladrão, mas que é mentiroso, já pecou, já descumpriu a lei. E todos nós temos alguma parte, alguma área da nossa vida que a gente acaba pecando. Então não tem como ser salvo pela lei, não tem como cumprir a lei.
Não tem como nós querer ser melhor porque nós conhecemos a palavra de Deus. Não tem como eu ser melhor simplesmente só porque eu pratico algo que está na palavra de Deus. Eu preciso ser melhor porque eu tenho Jesus no meu coração e eu tenho o amor dele e a misericórdia dele para que eu passe isso adiante. Tem muito cristão que conhece a palavra e conhece muito da palavra, mas vive uma vida como se não fosse cristão. Faz diferença? Então, são as minhas ações, são os meus desejos do coração que de fato vão fazer a diferença na minha vida e na vida das outras pessoas. Mas que esses desejos sejam os desejos segundo a vontade de Cristo, segundo a vontade de Deus, não segundo a minha vontade. Porque hoje o desejo vem acima de tudo na vida das pessoas. Vem acima da vergonha e vem acima do respeito. O meu desejo é mais importante. Eu quero isso e não importa se eu vou desrespeitar os outros, se vão me julgar, se eu vou passar vergonha. Porque o meu desejo é mais importante. Então nós temos que cuidar com isso. Para ver o que está lá no nosso coração. O que está lá no meu coração? Tiago diz no versículo 12. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Que lei é essa da liberdade? Você já viu ter uma lei que dá liberdade? Qual é o país que tem leis que dá liberdade para tudo? O Uruguai, que liberou a droga? Os países que liberaram o nudismo na praia, liberaram... tem que ter cuidado com as palavras aqui. A troca de gênero, por exemplo. Isso é liberdade? Não, é claro que não. A lei da liberdade é o Evangelho. É a única lei da liberdade, meus queridos. É a única lei que liberta o pecador. Não tem outra lei. É o perdão e a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Através do sangue de Cristo, na cruz. É a única liberdade que alguém pode encontrar. É a única lei que nos liberta. A lei do Evangelho. A lei que Cristo cumpriu. Cristo cumpriu. Nós não. Ele cumpriu e nós temos o privilégio de ter essa liberdade. Basta eu querer. Porque nós temos que entender também que a liberdade do pecado depende de mim. Jesus já me libertou, mas eu posso ser escravo do pecado. Do jeito, da maneira e quando eu quiser. Eu posso ser escravo do pecado. Eu já fui liberto, mas depende de mim se eu quero ser liberto. Realmente eu quero continuar sendo escravo. É decisão pessoal. E o versículo 13, Tiago diz assim, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, será exercido juízo sem misericórdia para quem não foi misericordioso. Então eu tive misericórdia, eu fui perdoado, a minha dívida foi paga, mas eu não perdoo a dívida do meu irmão. Qual é o critério de julgamento, de juízo que eu uso? Aqui, eu creio que dá para nós olhar muito para o nosso próprio egoísmo. O meu egoísmo faz com que eu não tenha misericórdia da outra pessoa. Quando eu estou com pressa no trânsito, eu penso que a rua devia ser só minha. Todos os outros que estão na frente deviam sair e parar, deixar eu passar, porque eu estou atrasado. Eu tenho um compromisso importante. Quer dizer, os outros que estão andando, que eles não têm compromisso, eles não têm responsabilidades, eles não estão com pressa, só eu estou com pressa. Só eu sou importante naquela avenida ali. É assim que o ser humano é. Ele é egoísta. É assim que a gente é quando a gente precisa e que a gente quer algo, né, de uma forma muito forte. Né? Se a gente vai numa fila e está com pressa, precisa, e chega a hora e vai fechar e eu vou estar na fila e não vou ser atendido, só vou ficar para o outro dia. Aí a gente percebe o quanto a gente é egoísta. Porque, aquela pessoa que está na minha frente, e se eu tivesse eu na frente dela, eu ia resolver meu problema, mas ela teve a vez dela. Mas será que o caso dela não era mais necessário e mais urgente do que o meu? Então nós temos que ter muito cuidado, porque a frase final desse versículo 13 diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, onde tem misericórdia não há juízo. É assim com os nossos filhos, né? Quando o filho era contra nós, contra os pais, por mais que a gente queira
às vezes condenar ou julgar, mas a gente tem aquele amor, aquela misericórdia de pai e de mãe. E a misericórdia triunfa sobre o juízo, acabou o julgamento. É meu filho, então está perdoado. Fácil, simples assim, não tem mais julgamento porque a misericórdia triunfou. Tive misericórdia do meu filho. Mas se fosse o filho do vizinho, se fosse o filho do tio, da tia, do cunhado, que criança terrível, que mal educado. Olha o que ele aprontou, mas se é o meu filho, pode. Né? Então, muito cuidado com a misericórdia para a gente não ser parciais. Isso é ser imparcial. E nós temos um único exemplo, que cumpriu tudo isso e que não cometeu esses erros que nós cometemos, que é, obviamente, Jesus Cristo, né? O único. Ele fez, primeiro de tudo, inteiramente a vontade do Pai. Primeiramente, ele fez a vontade do Pai. Como nós somos nessa questão? Nós conseguimos fazer a vontade do Pai? Jesus não excluiu pessoas, mesmo os seus acusadores. Ele não excluiu. Jesus não julgava pela aparência, nem por interesse. Jesus não julgava pela lei. Pelo contrário, ele mesmo foi o exemplo de cumprir a lei. Então a pergunta para nós é qual é o seu critério, qual é o meu critério em relação ao julgamento. Porque aqui quando Tiago fala e conta isso para nós através dessa carta, lá havia muitos pobres, muitos que passavam necessidade. Aqueles paralíticos, aqueles cegos, aqueles leprosos, eles eram mal vistos pela sociedade, eles não tinham ninguém por eles. E eram judeus convertidos que rejeitavam os pobres. Aqui Tiago escreve essa carta aos judeus convertidos. Já é a era da igreja, não é mais a era da lei. Então Jesus, quando esteve na terra, ele cuidou deles. Ele deu comida, fazendo multiplicações de pães. Ele curou as enfermidades. Ele tocou nos leprosos. Lá em Mateus 8, do 1 a 3, fala que Jesus chegou a um leproso e disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Cura-me, Senhor, da minha lepra. E Jesus disse: tu queres ser curado? Tu tem fé? Sim. Então Jesus tocou nele e ele foi curado. E aqui nós podemos trazer um exemplo dos nossos dias. Como aconteceu há pouco tempo atrás, a Covid. A Covid era uma doença contagiosa, como era a lepra na época de Jesus. Existiam mais de 30 tipos de lepras. Nem todas eram contagiosas. Mas as pessoas não sabiam qual era e qual não era. O mesmo caso foi nós, na época do Covid. Por quê? Quantas pessoas que pegaram esse vírus e na mesma família outras pessoas não pegaram. Às vezes, dias mais, dias menos, tinha dias que pegava, tinha dias que o teste dava positivo, outros dias não dava, era bem confuso. Era difícil de interpretar como é que funcionava isso. Mas aí eu pergunto assim, acho que a maioria das pessoas no seu próprio egoísmo se cuidavam, se protegiam, ficavam dentro de suas próprias casas, tinham medo de ser contaminados. E se tivesse que tocar numa pessoa e salvar aquela pessoa, como Jesus fez? Se a pessoa dependesse de mim para ser salva, será que eu ia ser parcial com ela? Eu ia dizer, não, essa é uma doença contagiosa, eu não quero tocar nessa pessoa. De forma alguma. Aliás, não é nem só tocar, é ficar perto, no mesmo ambiente. Eu creio que nós vamos viver tempos piores do que já foi. E vai aparecer situações complicadas. E aí, nós vamos precisar confiar no nosso Senhor. Vamos precisar entender que nós estamos aqui sendo um instrumento nas mãos dEle. Para a obra que Ele tem para nós. Para o momento que Ele tem para nós. E esse momento vai ser definitivo, vai ser um divisor de água na minha vida, se eu sou uma pessoa misericordiosa ou não. É difícil? Claro, muito difícil. Talvez hoje a gente tenha uma grande dificuldade no julgamento com as pessoas, porque a gente não sabe o que está acontecendo com elas. Primeiramente a gente julga, e depois a gente vai ver o que está acontecendo. Ou às vezes nem vai ver, mas ouve dos outros. E aí a gente toma aquele tapa na cara. Né? Não é assim? Eu vou dar um exemplo aqui com uma pessoa muito querida para mim, que eu sei que não vai se ofender. Nós vamos dizer que o Roger hoje não tivesse vindo para a celebração. Meu irmão querido Roger. Qual é que é o meu primeiro pensamento? O que o Roger não veio na celebração? O que ele ficou fazendo no domingo de manhã? Só pode que ficou dormindo. Perdão, meu querido. Tá? Mas depois, no dia a dia, eu vou saber que não, que o Roger não estava bem. Que ele passou mal à noite, ou que ele teve algum problema com algum familiar, com a sua esposa, ou com outra situação.
Então nós temos que ter muito cuidado, porque o julgamento vem antes da real situação. E eu creio que todos nós ou já fizemos ou estamos fazendo esse tipo de coisa. Eu creio que eu já fui julgado, como que eu já julguei vocês também. Então isso está errado. É um erro humano, é uma falha, é uma fraqueza minha e de cada um de nós. Então muito cuidado com os critérios de julgamento, para que a gente não cometa os mesmos erros, principalmente no julgamento pela aparência. Essa questão social ela é complicadíssima sobre o julgamento. E Tiago diz no versículo 8, abre ali o versículo 8 novamente. Tiago diz, se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada nas Escrituras, que diz, ame ao seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Agora você deve estar se perguntando, mas como amar aqueles que apoiam o aborto? Como amar essas pessoas? Como amar aqueles que apoiam o divórcio e que destroem famílias? Como amar as pessoas que optam por mudança de gênero? Como amar aqueles que torcem a verdade usando da própria lei? E assim por diante, né? Como amar aquelas pessoas que defendem coisas que não têm princípio algum, que não tem nada a ver com a criatura, com a criação de Deus? Como amar essas pessoas? Por quê? Porque a Bíblia condena todas essas práticas. De fato, condena, é pecado. Mas a Bíblia também diz que nós não somos justos para julgar. Só tem um que é o único justo juiz, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não somos dignos de julgamento. E nós, em nossa miserável compreensão, nós só precisamos amar a pessoa e não julgar. O que é mais fácil? É julgar ou é amar? O que é mais fácil? Se fôssemos fazer um julgamento aqui, hoje, nós precisaríamos de um réu, nós precisaríamos de um juiz, nós precisaríamos de advogados, de testemunhas e talvez de um júri. E de muita investigação sobre o assunto para chegar a um veredito. Isso é complicado. Não é difícil fazer um julgamento? É difícil, né? E quantos de nós está preparado para ser o juiz? Para assumir aqui o julgamento? Quantos estão preparados para ser o advogado? Quantos estão preparados para fazer parte do júri, para dar um veredito com justiça? Poucos. Agora, para amar a pessoa, eu posso fazer isso sozinho. Eu não dependo de ninguém. E aliás, eu já tenho amor em mim porque Deus me amou primeiro. Então, para amar, é muito mais fácil. Só depende de uma decisão minha. É muito mais fácil. E eu fui criado para amar. Mas eu não fui criado para julgar, para ser o juiz. Isso faz toda a diferença. Eu quero encerrar essa parte com um versículo que está em Judas. Judas é só uma página, né? Mas Judas 1, 22 e 23. Judas, que também era irmão de Jesus, não é o Judas traidor, e irmão de Tiago, que escreveu essa carta que nós estávamos estudando, né? Então Judas diz assim, mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Então, primeiramente, mantenham-se no amor de Deus. Se nós nos mantermos no amor de Deus, nós vamos conseguir amar os outros. 22. Tenham compaixões daqueles que duvidam. Hoje é o que mais há, é a falta de crença. Né? Hoje tem muitas teologias aí que tiram as pessoas do foco. E nem vamos falar de ateus, mas tem tantas outras. E aí continua. Então, 23. A outros salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia, com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Ou seja, não olhe as aparências. Você não gosta da roupa da pessoa? É um direito seu. Eu não gosto de moda. Tá? O dia que vocês me verem eu usando uma moda, só se foi que eu não sabia que estava na moda. Mas eu não preciso condenar uma pessoa porque ela está com uma roupa da moda. Eu preciso amar, eu não preciso odiar a roupa que ela usa. Aliás, se ela tiver com a roupa contaminada do pecado, aqui diz, odeie até a roupa contaminada, mas tenha misericórdia da pessoa. Então, muito cuidado com a forma como a gente avalia os outros. Nós precisamos de veras, como se diz, né? Salvar as pessoas, arrebatando-as do fogo. Ou seja, às vezes vai ser no último minuto. Aquela pessoa que está na antessala do inferno. Só falta ela bater na porta, esperando que alguém abra a porta. De repente a gente consiga puxar ela dali, meio que chamuscada ainda, enfumaçada, né, pelo fogo do inferno. Mas
Se tivermos a oportunidade, salvem, arrebatando-as do fogo. E tenham misericórdia de todos, porque é isso que nós aprendemos na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos curvar a nossa cabeça e vamos pedir a Deus que Ele nos dê a sabedoria e uma mente aberta nesse sentido. Senhor, eu quero te louvar, Pai, te agradecer, Pai, porque a tua palavra, ela é muito clara, Pai, nos nossos dias. Nós temos muitas formas de interpretá-la, Pai, porque podemos pesquisar, podemos ler, reler, Pai. O nosso tempo permite muitas ferramentas para nós entender, Pai. Não é como no passado que poucos tinham à mão a Bíblia, Senhor, ou as Escrituras Sagradas, Pai. Hoje todos nós temos à mão, em qualquer momento. Por isso, Pai, eu te louvo e te agradeço. E agradeço porque tu revelaste, Pai, a todos os humildes. E aqui eu creio que sejam os humildes de coração, até mesmo independente da sua classe social, Pai, mas humildes de coração. Para que estes, sim, entendessem o verdadeiro propósito de suas vidas e seguissem esse caminho, o caminho da salvação, o caminho da eternidade, o caminho que leva, Senhor, ao teu reino, a vida eterna contigo, Pai. Por isso eu te louvo e te agradeço, Pai. Cuida de cada um nessa manhã, Pai. Cuida para que saiamos daqui, Senhor, com a mente renovada e transformada, sem sermos parciais, Pai. Sem fazermos julgamentos errados, com critérios errados. É isso que eu peço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.